Então, olhando aqui o mapinha, né? A gente vai reparar que ele parece bastante um chifre africano mesmo, não parece, não? Um de um Sim. rinoceronte, né? Esse lugar, gente, vai ser um lugar onde vai ter os principais problemas, principalmente com relação à pobreza, tá? Como eu falei para vocês, isso vai se dever ao clima? Sim, em parte, né? Porque não vai ser um lugar muito bom por conta de ser uma área desértica, né? E também porque vai existir vários conflitos étnicos e outra coisa também vai ser esse problema de alimentação, que vai ser bem escasso, tá? Então, nesse lugar vai ter várias coisas, várias situações. A Somália e a Etiópia ali vão estar problemaço, certo? Todos os quatro estão, né? Mas ali vai ser uma coisa mais pesada, certo, amores? Então vamos lá. A gente está aqui no Geografia e o Cotidiano, né? Então vamos lá. Leia o texto abaixo e responda as questões. Vamos ver o que o texto vai nos falar. Entenda a seca no chifre da África. Como eu falei, clima sequíssimo, tá? E como que isso vai ser um problema? Vamos ver se o texto fala pra gente. Segundo o estudo, esse fato está relacionado ao aquecimento global. Para os analistas, motivos políticos agravam ainda mais o evento natural. Certo, queridos? Como eu falo para você, gente, o aquecimento global é um problema porque ele vai deixar aí uma galera numa situação precária. Não só países pobres, tá? Países às vezes bem ricos, por exemplo, o Japão, tá? Também vai ter um problema com o aquecimento global, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Japão é uma ilha, tá? Quanto mais se eleva o nível do mar, mais problemas o Japão vai ter, porque ele vai perdendo território, afinal de contas, né? Vai daqui a alguns não, muitos anos, o Japão ele vai deixar de existir, tá? Porque o nível do mar tem aumentado muito. Então tem esse risco aí, o Japão correndo. Então vamos lá. A mais severa seca dos últimos 60 anos afeta 12,5 milhões de pessoas na região conhecida como Chifre da África, que inclui a Somália, Djibouti, Quênia, Uganda e Etiópia. A ONU declarou fome crônica nas duas regiões do sul da Somália e anunciou que, caso nada seja feito, a situação pode se transformar numa catástrofe humanitária. Então, a gente está vendo aqui que o problema é bem sério. Fome crônica, gente. É uma coisa assim. As pessoas estão morrendo literalmente porque não tem o que comer, morrer de fome mesmo, sabe? É isso que está acontecendo nesses países. Então, vamos ver. A seca não é novidade para os moradores do Nordeste africano. Ela acontece a cada 2 anos ou mais. No entanto, um estudo publicado no começo deste ano por cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos e da Universidade de Califórnia mostra que o aquecimento global pode estar por trás da piora da seca neste caso. É muito difícil atribuir um único evento à mudança climática, mas nossa pesquisa sugere fortemente o aquecimento do Oceano Índico, que está fortemente ligado ao aquecimento global. Está contribuindo para mais frequentes e intensas secas, explicou ao G1 o pesquisador Chris Funk. Motivos políticos. Olha, os motivos políticos, gente, ele vai englobar uma série de coisas, tá? Como eu falo para vocês, nós vivemos em um mundo globalizado. E o que isso quer dizer? Que tudo tá interligado, tá, pessoas? A fome está interligado com questões políticas? Claro que sim. A pobreza está? Claro que sim. A classe social? Claro que sim. Tudo está interligado, tá? Se você afeta um, acaba afetando o outro direta ou indiretamente, certo, amores? Se algo acontece com a nossa safra de trigo e a gente exporta para um lugar onde consome demais o nosso trigo, pode ser que o alimento naquele local onde consome o trigo brasileiro
tem aumento no preço dos seus produtos? Com certeza, tá? Porque afinal de contas, sem a matéria-prima, o produto acaba ficando mais caro, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, uma coisa que aconteceu aqui pode afetar os preços, pode afetar os preços em outros lugares, tá? Além da questão climática, há fatores políticos que pioram as condições de moradores da região. Não é fator natural o que está produzindo a fome. A ONU e o mundo ocidental estão dizendo que é uma seca que assolou as pessoas. Nessa parte do mundo, as secas são endêmicas. Elas acontecem em intervalos de poucos anos, mas as pessoas desenvolveram mecanismos para lidar com isso durante esses anos. Esses mecanismos foram destruídos pela Guerra Civil, pela Guerra ao Terror e pela ocupação etíope. As pessoas ficaram tão vulneráveis que elas perderam tudo o que tinham antes que a seca chegar. Quando a seca chegou, eles já não tinham nada e ficaram famintos, explicou o professor de Geografia e Estudos Globais da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, Abdi Samatar. Certo, amores? Então, vamos lá. O que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que várias coisas vão causar a pobreza ali. Não só o clima, olha só, até o aquecimento global vai contribuir para a condição subhumana que essa galera vive nesse local, tá bom? A gente vai ter vários filmes aí que vão retratar conflitos, tá? Dentro desse continente, dessa parte do continente africano, todos aqueles filmes que passam, né, de problemas éticos, guerras civis e tudo mais, grande parte vai ter o contexto de lá, tá? A gente vai ter, por exemplo, o Diamante de Sangue, que vai ser na Etiópia. A gente vai ter o Hotel Uganda, se não me falha a memória, é o nome do filme. Então, vários conflitos que existem lá vão servir de cenário para produções de Hollywood, até para conscientizar as pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Vamos para as perguntas. Segundo o texto, o fator climático provoca a seca no Nordeste da África? O aquecimento global. Exato. Aí eu coloquei aquela parte que tá. É muito difícil atribuir um único evento a mudanças climáticas, mas nossa pesquisa sugere fortemente que o aquecimento do Oceano Índico, que está fortemente ligado ao aquecimento global, está contribuindo para mais frequentes e intensas secas. Arrasou. Muito bem, tá? Então, em outras palavras, amores, o que ele tá falando? Que o aquecimento global, juntamente, né, com o aquecimento do Oceano Índico, que vai fazer com que a pobreza, né, chegue lá, fique pior, né? E aí vai provocar essa seca aí para essa galera, tá bom? Vamos para 2. Por que não se pode associar a crise de fome na região apenas às condições climáticas, mas também a fatores sociais? Eu coloquei uma parte do texto. Eu coloquei: elas acontecem em intervalos de poucos anos, mas as pessoas desenvolveram um mecanismo para lidar com isso durante esses anos. Esses mecanismos foram destruídos pela Guerra Civil, pela Guerra ao Terror e pela ocupação etíope. As pessoas ficaram tão vulneráveis que elas perderam tudo que tinham antes da seca chegar. Quando a seca chegou, já não tinha nada e ficaram famintos. Tá certinho, tá bom? Não precisa colocar tudo isso? Não precisa, é só vocês colocarem, tá? Que o texto associa a fome à guerra civil, ao terrorismo, à ocupação da Etiópia na Somália, e nesse sentido os fatores sociais são tão importantes quanto os ambientais, tá bom? Então, é só colocar isso. Agora reflita. Os anos de exploração do continente africano deixam marcas profundas. A fome é uma delas. Milhares de crianças ainda morrem por ano devido à má alimentação. A fome tem sido uma triste realidade ao longo de toda a história humana, assolando não apenas o continente africano, mas diversas partes do mundo.
Vamos lá para a regionalização da África. A regionalização da África, meus amores, ela vai ser um pouco diferente da nossa, tá? Ela vai levar não só aspectos culturais, vai levar muito mais a sério, assim, aspectos culturais para sua divisão, tá? E religiosos também. Então, a gente vai ter aqui uma divisão sobre África branca ou África árabe, tá? A gente vai ter aí várias denominações para utilizar. A gente vai ter a África Setentrional do Norte e a gente também vai ter a África Subsaariana ou África Negra, tá? Vai ser com relação à cor da pele mesmo das pessoas, certo, amores? Que vai fazer essa divisão também. Então, vamos ver. Dividir por cor de pele? Sim. Porque, como eu falei para vocês, nem todo continente africano a população é majoritariamente negra, né? Ou vão se intitular como negros. Certo? Mas vamos lá ver. Divisão regional da África. Atualmente, o continente africano tem duas regiões bem distintas. Uma localizada ao norte do deserto do Saara, denominada África Setentrional do Norte ou África Árabe, e outra ao sul no deserto do Saara, conhecido como Subsaariana ou África Negra. Então, vamos lá. África do Norte, que vai ser a árabe, ou também vai ser chamada de África branca, tá? Ao ouvir a palavra África, a maior parte das pessoas já associa imagens de diferentes povos negros do continente. Contudo, o norte da África é ocupado basicamente por populações berberes e árabes, que têm pouca relação com os povos de origem negra da subsaariana. Daí o norte ficou conhecido também como África branca ou África árabe. Então, essa parte da África vai ser conhecida mais, gente, pela questão do islamismo ser mais presente também, e eles não vão ter as origens nascidas ali do continente, tá bom? Eles vão vir de outros lugares, mas da Ásia ali e tal. Então vai ter uma mistura aí, mas eles não vão ter a mesma origem que os povos africanos, como a gente costuma ver na TV. Vamos colocar assim? Então vamos lá. A região é como... Diga. Se uma pessoa branca quiser morar na África Árabe. Ela pode? Pode, gente, pode, mas é assim, você tem que entender que a maioria dos países islâmicos, acho que todos eles vão trabalhar na teologia, entendeu? Teocrático o sistema. Então, as leis serão de acordo com as práticas religiosas. Não vai ser um Estado laico, entende? Então, por exemplo, se eles precisam, se é lei, fecharem no horário das orações que eles fazem, eles são obrigados a fechar também. Você vai ter que se acostumar com os costumes deles, vamos colocar assim, e respeitar que as leis vão ser segundo a religião e não a sua moral, por exemplo. Então, se você for... Vários países islâmicos vão ver, por exemplo, o homossexualismo como um crime. Se você for e quiser viver um relacionamento homossexual, vai ser muito mais difícil para você do que se você ficasse aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque apesar dos pesares, apesar de ter todo, né, a perseguição ainda desse povo que, não sei, insiste em ficar com a cabeça de 1800, que dá vontade de mandar para lá, você ainda vai ter uma liberdade muito maior do que nesses países. Você não vai poder andar de mão dada com o seu namorado, marido, se você tiver uma relação homoafetiva. Então, você vai ter que se acostumar com os costumes deles, vamos colocar assim? Por exemplo, tem um relato que eu vi de uma menina que ela foi para um país islâmico, né? E que ela foi sozinha. E aí perguntaram pra ela, você é casada? Sou casada. E cadê seu marido que não tá com você? Cadê a autorização do seu marido pra viajar? Porque é assim, gente. É assim. Você não pode viajar sozinha. Entende? Então você vai ter que se acostumar a uma série de coisas
que vai ser permitido ou não nesses países. As leis vão ser muito mais rigorosas também. Mas então também o árabe pode decidir mudar para África Branca. Pode, gente. A gente é livre para ir e vir. Você vai ver uma política de não sair do país em países socialistas, na sua maioria, né? Assim, socialista mesmo, né? Por exemplo, em Cuba, você não pode sair de lá. Sabiam disso? Você não A pode. Turquia fica na África? Hã? A Turquia fica na África? Cuba não, fica na América Central. Não, Turquia. A Turquia, sim. Ah, tá. Tá bom? Na Ásia? Sorry, é Ásia. É Ásia. Ah, tá. Mas uma parte do Oriente Médio fica na Ásia mesmo, tá, gente? É entre África e Ásia ali. Certo? Quando a gente fala de Oriente Médio, a gente tá falando dos dois continentes, porque eles são meio divididinhos ali. Certo? Certo. Então tá. Que esses povos berberes que ele falou aqui no texto veio de origem do continente asiático. Sim? Acho que sim. Então vamos lá. Continuando aqui. O que eu tava falando? Ah, então, aí você vai ter que se acostumar com as leis de lá. Entende? Você pode fazer o que você quiser. Mas aí você vai ter que respeitar muito mais as leis, assim, de modo religioso, né? De cunho religioso. Coisa que a gente não tá acostumado. Apesar da gente ter uma moral muito construída dentro da religião, a gente não é um país teocrático, né? A gente é um país laico. Então vamos lá. A região é composta por países que, de certa maneira, possuem mais diferenças entre as relações entre os países e povos da África subsaariana. Há um predomínio da língua árabe, do islamismo, das atividades econômicas relacionadas à indústria do petróleo e do clima desértico, o que proporciona uma paisagem natural e humanizada semelhante em toda a região. Esse parágrafo aqui eu quero que vocês grifem, tá? Esse aqui. Então, qual vai ser a economia relacionada da da África Branca ou África Árabe? Vai ser relacionada à indústria do petróleo, certo? O turismo também, tá? Vai estar ali, mas naquelas, certo? Principalmente por conta de alguns conflitos que tem ali. Apesar de ter um turismo presente bastante, mas vai ser mais reservado, assim, né? Ah, a África Branca e a África Árabe é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Não quer dizer que o pessoal lá é branquelo, tá? Mas eles não vão ter a cor negra assim tão forte dentro dos seus traços. Vai ser mais árabe. Vocês sabem como é que é árabe, né? Eles são branquelos? Não são. Mas eles vão ser denominados assim. Então vamos lá. Banhada ao norte pelo mar Mediterrâneo e limitada ao sul pelo deserto do Saara, a região é composta por Egito, Tunísia, Líbia, Marrocos, Argélia, Saara Ocidental e Mauritânia, certo? Eu vou pedir para vocês decorar? Claro que não. Imagina. Vamos lá. Originalmente, a região era ocupada por populações de diferentes povos negros. Contudo, mudanças climáticas fizeram com que os povos migrassem para o sul do continente, principalmente por causa da desertificação da área onde atualmente está o deserto do Saara. Isso aqui eu também quero que vocês grifem, certo? Essa área não vai ser muito ocupada, tá? Por conta do deserto mesmo. Quem quer viver no deserto aqui? Eu não tô afim, certo, amores? Então, eles vão ser retirados dali, mas depois vai chegar os berberes naquela região e vão fazer a ocupação. Diga. Então, os povos negros, eles ficam na parte do sul? Ficam mais pro sul. Isso. Porque... Mas então, um negro quiser ir pro norte, ele pode? Pode, amor.
Não tem fechamento de fronteira. É porque eu não entendi, então, porque um chama África Branca e porque o outro chama... Gente, ó, calma. Essa divisão, vocês têm que entender também, foi feita em outra época, tá bom? As coisas mudam, certo? Por exemplo, quando chegou aqui os portugueses, era todo mundo índiozinho. Hoje é todo mundo índiozinho? Não é. Inclusive é um massacre aqui dos índios, né? Então, as coisas mudam. Aconteceram num período assim e a gente tem que ver também um contexto geral ali da população. Quer dizer que é proibido chegar de um negro lá? Claro que não, não é. E não vai ter negro lá? Claro que vai. Mas se a gente for ver uma predominância da população, a gente vai ver isso. Não vai ter a quantidade de negros dentro da África árabe que tem na África subsaariana. Entendeu? Acho que sim. Não é tão fechadinho assim, ó, não muda nada. Certo, amores? A gente não é conhecido por ser loiro do olho azul, mas tem brasileiro que é loiro do olho azul? Claro que tem. Mas a gente não é conhecido por isso. Mas por isso é proibido ter brasileiro loiro do olho azul? Tem? Mesma lógica, mesma lógica. Então vamos lá. Igreja Ortodoxa de Copta. Embora a região islâmica predomine na norte da África, no Egito existe a presença do cristianismo ortodoxo copta. Essa forma de cristianismo teria surgido no Egito no 60 d.C., supostamente criada por Marcos, um dos evangelistas. A Igreja Copta é uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, também denominada a Igreja Cristã Nacional dos Egípcios, já que a palavra copta significa egípcio, tá? Como eu falei para vocês, isso quer dizer que todo mundo é islâmico? Claro que não, amores. Mas o governo ali, na grande parte desses países, tá bom? Vai ter uma relação muito grande com a religião. Tanto que, às vezes, o presidente vai ser o líder da ordem religiosa do lugar, tá? Então, o seu status religioso vai influenciar na política, por exemplo. Certo? Mas isso quer dizer que é proibido ter outras religiões? Não, mas você vai ter que seguir aqui as regras da nossa. Certo? Então vamos lá. Os fortes da África do Norte. Então vamos lá. O Egito tem o maior PIB da região, com aproximadamente 500 bilhões de dólares anuais. Porém, a Líbia tem a maior renda per capita, com cerca de 12 mil dólares anuais, com o PIB de 80 bilhões de dólares. A Argélia é o maior país em extensão e o Egito tem a maior população, com quase 80 milhões de habitantes. Vocês sabem a diferença entre o PIB e a renda per capita? Não. Não, tá. Vamos lá. Usando aqui o exemplo que nos foi dado, tá? Cadê aqui minha caneta? Jesus. Ah, acho que não vou precisar. Vamos lá. Eu tenho, vamos supor aqui, a gente tá em 10, né? Todos nós, incluindo eu. Estamos em 10. E nós temos um PIB de R$1.000. Por pessoas ia dar R$100. Então, a nossa renda per capita é de R$100. Isso quer dizer que cada um vai ter R$100? Claro que não, meus amores. Às vezes eu posso ter 120, a Laura 80, o senhor Caio 80 e o resto com 100, tá bom? Isso que a gente vai chamar de classe social. Mas a nossa renda per capita, ou seja, a nossa renda por habitante é de R$100, certo? Mas vamos supor que deixa eu ver, o sexto ano tem mais alunos, tá? O sexto ano tem 15 alunos. E aí eles vão ter uma renda maior, eles vão ter mais dinheiro do que a gente. Vamos colocar que eles vão ter R$1.200, tá bom? Eles são 15. Eles vão ter uma renda per capita igual a nossa? Não. Não, vai ter menos, não vai? Não é mais? Não, eles vão ter menos. Se eu tenho 15 mil, eu tenho 1.200 lá, e 15 alunos, não vai dar R$100 para cada um. Ah, tá. Tá?
Eles têm mais dinheiro que a gente? Tem, mas eles têm que distribuir mais o dinheiro deles, entenderam? Aham. A diferença entre um e outro? Tá. Então, Então, na verdade, o que vai é tipo. O PIB é o todo, e a renda, alguma coisa lá, per é o capita. quanto não ganha. Isso. É a renda por habitante. Tá. Eu só achei uma injustiça. Uma Hum, injustiça, presta atenção. Que eu fiquei com 80 e você com 120, tá? é isso que a gente chama de classe social, amor. Senhora, tá bom. Vou Oi? chorar aqui. Oi? Se eu aparecer elas falando amanhã, não é? Por quê? Mas tá legal aula de história. Ó, vamos continuar. Muito bem. O Egito e a Líbia se destacam economicamente na região. O Egito tem o principal parque industrial do norte da África. Na Líbia, as atividades petrolíferas garantem que o país uma qualidade de vida superior à média dos países africanos. Esse aqui eu quero que vocês grifem, tá? Então, o Egito vai trabalhar com indústria, já a Líbia vai trabalhar com extrativismo nas atividades petrolíferas, né? E petróleo dá muito lucro, dá muito dinheiro, certo? Então, eles vão ter aí uma renda per capita por habitante muito maior por conta disso. Certo, amores? Se eu encontro uma, se eu encontro uma fonte de petróleo embaixo da minha casa, eu fico rica? Fica. E se a casa for alugada? Aí quem é dono da casa fica rico. Mas isso é o que eu achei. Então, amor, vai depender do que você vai acertar com a pessoa, entende? Já aconteceu vários casos disso, tá? Da casa tá alugada, mas foi eu que descobri. E aí, entra na justiça. Aí alguma coisa você leva, entendeu? Mas quem vai ficar rico mesmo é o cara dono, né? Toma 10 centavos. Oi? Toma 10 centavos. Toma 10 centavos aí e fica quieto. Porque você concorda, assim, por exemplo, é a mesma coisa de eu chegar e achar um celular na rua. O celular é meu? Eu não devia devolver? Devia, né? Em tese eu devia. É o que todo mundo faz? Não sei. Posso perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a aula? Pode. Tipo assim, eu tenho dúvida no negócio. Tipo assim, por exemplo, uma pessoa careca, aí ela pega uma peruca de uma pessoa, tipo, de cabelo real. Sim. Aí essa pessoa, ela comete o crime. Aí quem que vai levar a culpa se, tipo, acharem um fio de cabelo no chão? Então, mas acho que pra fazer a peruca, você não leva o DNA da pessoa. Porque o DNA só fica naquela pontinha. Não tem quando você arranca o cabelo e sai um negocinho assim, uma jalequinha junto? Sim. É ali que tá o DNA, não tá no fio aqui. Ah, não tá no fio, é no É. couro. Não é no couro? Quem Sim. pode falar isso com mais propriedade é a Isis, né? Mas que eu saiba, no fio vai ter pouca presença do nosso DNA, vai ter mais na raiz o negócio. Ah, então tá. Vou perguntar pra ela. Pergunte, mas acho que é isso. Certo, amores? Já grifaram, né? De modo geral, a colonização e a descolonização deixaram marcas expressivas nos países do continente. Baixos índices de educação, ausência de mão de obra especializada, rede de transporte precária, falta de capitais e investimentos à pobreza, baixa capacidade de consumo e disputas pelo poder após a saída dos europeus. Esses fatores constituem um entrave para o desenvolvimento econômico de toda a África. Esse aqui eu quero que vocês também grifem bastante. Coloquem um amor, um chuchu, um coração. Isso aqui vai ser uma coisa só da árabe? Não, gente. Toda a África, tá? Vai ter esse problema por conta da tardia descolonização. Quando os europeus saíram, aí os grupos enlouqueceram e falaram assim, agora a gente que vai mandar na bagaça, tá bom? E eles não se entendiam e por isso a política em si, né, vai prejudicar muito essa galera aí, tá bom? Então, por isso que a pobreza vai ser muito grande. Hã? Aonde grifa? Aqui, ó, deixei azulzinho, no finalzinho dessa parte. Mas é dali mesmo, de Baixos até África?
Isso. Depois, gente, a gente vai entrar sobre Maghreb e Masherek, mas eu não vou falar hoje não, porque é meio complexo esse tópico. E aí não vai dar tempo de eu explicar bonitinho e fica confuso, tá? É muito importante essa parte. Certo, amores? Alguma dúvida, choro, reclamação? Nada. Isso vai cair na prova? Com certeza, tudo que eu dou cai na prova. De maneira direta ou indireta. Tá bom. Certo, amores? Quando a gente tem prova, sabe? Hã? Quando a gente vai ter prova, você sabe? Não sei, gente. Ainda não sei. Não quero saber também. Hã? Não quero saber de prova agora, não. Eu acho que lá pro meio de setembro. Eu acho. No meu achismo. Certo, amores? Certo. Um beijo, um queijo. Até amanhã, meus amores. Até. Tchau, tchau.